Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, atendendo ao convite do nosso irmão EVG Rael, evangelista Israel, que nos convidou para trazer uma reflexão que tem como objetivo trazer uma edificação espiritual para as nossas vidas. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui e creio que Deus vai nos ensinar muitas coisas hoje. Gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 12. O texto bíblico diz assim: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Eu gostaria de iniciar essa reflexão com uma pergunta que deve ser conhecida por muitos. Talvez você já conheça essa pergunta. Essa pergunta é título de um filme que encontramos facilmente na internet e também é título de um livro. Eu confesso que assisti ao filme, mas eu não li o livro. E esse título é uma pergunta muito interessante que nos leva a uma profunda reflexão. A pergunta é esta: em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Quando nós nos deparamos com essa pergunta, com certeza a gente faz uma análise de nossas vidas, de nossas atitudes, de como estamos vivendo e convivendo com as pessoas. Todos nós passamos por momentos de frustração, por momentos de adversidades, por momentos de afrontas, por momentos de humilhação, por momentos de injustiça. E certamente que em cada um desses momentos nós tivemos alguma atitude, e pode ser que algumas delas tenham sido atitudes que Jesus não teria. Quando fazemos essa pergunta, em seus passos, o que faria Jesus? Ou melhor dizendo, em meus passos, na situação que eu estou vivendo, o que faria Jesus? Eu acredito que a aplicação dessa pergunta em nossas vidas, nesses momentos nos quais nós nos deparamos com algo que nos irrita, que nos deixa insatisfeitos, que de alguma forma nos provoca ou nos desagrada, eu acredito que a aplicação dessa pergunta é bastante sugestiva, ela é bastante interessante. Porque nós, como servos de Deus, sabemos que devemos fazer a nossa natureza terrena morrer, pois assim nos ensina a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos ensinou em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Infelizmente, muitas vezes, se nós não vigiarmos, permitimos que o velho homem se levante com as suas paixões, com as suas concupiscências, com a sua arrogância, com o seu mau gênio, e assim falamos palavras ásperas, duras, agressivas, tomamos atitudes hostis que com certeza não seriam coisas que Jesus faria em nosso lugar. Precisamos entender que o inimigo de nossas almas, ou até mesmo o próprio ser humano, o próprio homem, na tentativa de nos tirar da bênção, pode criar situações que nos levam a fazer ou falar coisas que não glorificam a Deus, coisas que Jesus não faria. Por isso precisamos ser sóbrios e vigilantes, como disse Pedro. Precisamos nos encher do Espírito Santo, como nos ensinou Paulo. Precisamos ser imitadores do Senhor Jesus.
Precisamos aprender com o Senhor Jesus, precisamos estar atentos para que tenhamos uma atitude de acordo com aquilo que Jesus faria. Quando estivermos em situações delicadas, complicadas, de afrontas, de provocação e de injustiças. Precisamos trazer à nossa memória essa simples pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? E assim ajustarmos as nossas atitudes, nossas palavras, nossos comportamentos de acordo com o que Jesus faria. Quando nos depararmos com alguma situação que não colabora conosco, que não colabora com o nosso humor, precisamos perguntar: se fosse Jesus aqui agora em meu lugar, o que ele faria? E até mesmo se Jesus estivesse aqui ao meu lado, eu falaria isso? Eu faria aquilo? Eu tomaria esta ou aquela atitude? Certamente que Jesus faria o que está em consonância com a palavra de Deus. E eu creio que essa deve ser a nossa atitude também, esse deve ser o nosso esforço, porque não é fácil aplicar esta pergunta em nossas vidas, em meus passos, o que faria Jesus. Muitas vezes não é fácil, mas é necessário que a gente se esforce para que a nossa luz brilhe diante dos homens e glorifique o nosso Pai que está no céu. Devemos moldar as nossas atitudes de acordo com a palavra de Deus. Certamente que em meus passos, em meu lugar, é isso que Jesus faria. Moldar as atitudes de acordo com a palavra de Deus. E assim a gente volta ao início do texto da mensagem. O início da mensagem, nós lemos esse texto de Mateus capítulo 7, versículo 12. Façamos ao nosso próximo o que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Essas palavras foram ditas por Jesus e certamente que ele nos deixou essas palavras como exemplo a ser seguido. Que possamos pedir a Deus que nos ajude a cada dia a fazer o que Jesus faria, a falar o que Jesus falaria, amar como Jesus amou, andar como Jesus andou. Nós não conseguiremos, a não ser que o agir poderoso do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, nos conduzindo a fazer sempre a vontade de Deus. Desejo, meus irmãos, que essa reflexão tenha acrescentado a sua vida espiritual, que possamos sempre trazer essa pergunta à nossa memória e nos esforçarmos para fazer o que Jesus faria em toda e qualquer situação. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.